Olá, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarido, especialista em criptomoedas e assuntos aleatórios. E hoje eu tô aqui com o Sexta. Seja bem-vindo, Sexta. Obrigado. E pela primeira vez o Paulo Ricardo, nosso analista em criptos, também aqui da Monet. Seja bem-vindo. E nosso tema hoje é um pouquinho diferente do habitual, né? A gente, obviamente, que tem o fundo financeiro, dinheiros em tudo que a gente fala, mas hoje a gente vai falar de um tema que é muito legal e que pessoas de 8 a 80 anos gostam. Games. Eu não sou de 80. Mas você tá entre 8 e 80, né? Com certeza. Então, tá todo mundo aqui, tá no range. A indústria de games, para quem não conhece, é uma indústria multibilionária, né? Então, existe aí um movimento todo chamado eSports, que são os jogadores profissionais de alguns determinados jogos, e eles formam alguns times, e esses times, assim como times de futebol, eles têm um valuation, né? Eles valem alguma coisa, tem times de eSports cotados em até 410 milhões de dólares. Você investiria num time de eSports, Sexta? Só se fosse o Palmeiras. Mas será que assim ele ia ganhar um mundial? Com certeza. Não sei. Com esse valor aí. E no mercado de games, algumas coisas que a gente levantou também, que assim, muita gente curte ficar assistindo esses eSports, né? O número de espectadores hoje de eSports está aí na casa de 26,2 milhões. E em 2 anos se espera que tenha um crescimento acima de 31 milhões de pessoas assistindo. Então, vamos recapitular aí a história toda dos jogos. Os formatos para começo de conversa. Tudo começou no Play for Fun. Aí, vamos começar por ordem etária aqui. Paulo Ricardo vai ser o último, que ele vai comentar coisas mais novas. Vamos começar eu e você, Sexta. Qual foi o primeiro jogo de videogame que você jogou? Videogame ou PC ou fliperama? Não lembro, mas o videogame em si, eu tô em dúvida se eu joguei o Odyssey primeiro ou o Atari, mas foi um dos dois. Eu lembro que tinha um amigo meu que, não sei porquê, a mãe dele deu um Odyssey para ele. Você já viu era concorrente do Atari, Era um concorrente, né? mas era tipo aquele videocassete Betamax, sabe? Que ninguém, assim, poucos compraram. Era melhor do que o Atari, mas era melhor do que o VHS, mas depois acabou no esquecimento. Acho que foi o Odyssey, na verdade. Um joguinho de tanque de guerra, jogando uma bolinha pro outro lado. Mas o primeiro que eu tive mesmo foi o Atari. Você chegou aí naqueles arcades, aqueles aquelas máquinas grandonas. Nossa, vai ter gente assistindo aqui que nunca viu isso na vida, Não, né? sim, colocava ficha. Final Fight, Street Fighter. Tudo fazia parte da minha infância. Sensacional. O primeiro que eu tive era uma época que aqui Mortal no Brasil... Mortal Kombat era legal. Mortal Kombat era legal. Foi um divisor de águas. Aqui no Brasil, na minha época, tinham 2 consoles, né? Eu não cheguei a pegar a época de arcade, que eram essas máquinas grandonas, que tinha fliperama também e tudo mais. Mas na minha época, era aquela divisão entre a galerinha do Master System e a galerinha do Mega Drive. E aí meu pai deu um Mega Drive pra gente. Então a gente tinha uma fita, que era do Sonic, que vinha junto com o Mega Drive. E depois a gente ficava enchendo o saco dele para falar, compra outra fita, a gente quer o Sonic 2, a gente quer não sei o que. E era muito caro. Você chegou a pegar essa época também? Sim, mas naquela época tinha, bem próximo da minha casa, da mesma maneira que alugavam VHS, alugavam fitas de videogame também. Eu alugava então a também. gente fazia muito isso. Deixava de comprar, mas ficava alguns dias com a fita de videogame em casa, testando. É verdade, eu tive, mas não dava tempo de ficar bom em alguma coisa, né? Nossa, eu lembro como se fosse hoje, assim, a locadora que eu usava para alugar fita de Atari, era um negócio, você entrava lá, milhares de fitas, ficava maravilhado. E você, Paulo, conta pra gente. Eu entrei na época do Master System. Você era do Mega time Drive. Master System ou Master System? Assoprava mais as fitas do que jogava. Eu soprava a fita também, falavam que fazia mal. Você jogou Alex Kidd, então? Um pouco. Eu era do time Sonic. Então, e aí tudo isso, né, na época do Play for Fun, todo mundo jogava pra se divertir e acabou, né? Você gastava horas, dedo, né, ficava com o dedo doendo de tanto apertar. Não sei se você lembra aquele jogo chamado Decathlon, do Atari. Não tive Atari. Que era tipo uma Olimpíada. E aí, para você fazer o bonequinho correr, você tinha que colocar o controle para um lado e para o outro. Quanto mais rápido,
mais rápido ele corria. Quer dizer, você gastava uns 3, 4 controles, você quebrava todos. Né, eu quebrei vários controles do Mega Você Drive. pegava assim... Não, a gente fazia o segredinho do Sonic, era pra cima, pra baixo, esquerda, direita, cima, baixo, esquerda, direita, cima, baixo, esquerda, direita, A, Start. A, B, Start. O meu era A, Start. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita. Já é a sequência aí. Então, e aí depois de um tempo, principalmente, né, depois do... A gente vai comentar um pouquinho sobre a evolução da indústria de games e como isso foi se criando. Foi criado o Play for Sports, né, que é o eSports, que a gente está falando agora. E agora, o mais recente, Play to Earn, que a gente vai comentar daqui a pouco. E aí, passando por isso tudo, a forma, né, de organização do mercado. Então, o arcade e tudo que a gente está falando era um play for fun puro, né? A gente jogava para se divertir. Vocês chegaram a jogar Doom? Sim. No meu 486 DX266 eu jogava Doom. Eu também jogava Doom. Wolfenstein veio antes do Doom também. Não, Doom, eu acho que Doom foi o primeiro jogo de PC que eu jogava, assim, que aí eu... Via emulador, né? Ai, não lembro. Não, sei era lá. não. Era PC mesmo. Era PC, então e era parte aberto. dos Acho que foi o emuladores. primeiro game aberto, o game inteiro era aberto, né? Você não precisava comprar nada. Tipo, acho que você precisava pagar para jogar online. Se você não fosse jogar online, você podia jogar o game inteiro sem pagar. E aí, a gente teve a evolução do console, né, do software licenciado da fita, depois do CD do Play 1 e tudo mais, para os PCs, né? Então, a gente começou nos PCs também com software licenciado, assim como nos games. E aí, a gente começou nessa onda do software aberto, o Doom já começou com uma parte aberta também, e com outras formas de monetização lá dentro, que eram e são ainda, né? Muito jogo de mobile a gente vê o in-app purchase, que são aquelas compras que você faz dentro do app, a vidinha do Candy Crush, esse tipo de coisa. E muita publicidade. Um absurdo de publicidade. E agora a gente está entrando, né, na tecnologia de blockchain, a gente tem a estreia do Play to Earn. Paulo, explica um pouco pra gente o que é o Play to Earn. Então, pelo histórico e os estudos que a gente vem fazendo, Play to Earn está hoje sendo uma forma de monetização, não só para a indústria, para a empresa, para os desenvolvedores, mas para as pessoas que estão jogando também o jogo em si, né? Então, hoje, pessoas pelo mundo aí começam a jogar um jogo específico, aí, esses voltados para a blockchain em si, e também são remunerados pelo tempo que dispõe ali diariamente com o token da plataforma, né? E isso, digamos que seria mais ou menos o Play to Earn, um incentivo para a pessoa jogar aquele determinado jogo e ser remunerado por isso, que até então esses jogos que a gente está conversando aqui agora não tinha esse incentivo, né? A gente gasta dinheiro, né? Gastava dinheiro para jogar, e nesse caso aí, em si o Play to Earn vem para remunerar também as pessoas que despendem desse tempo. Então, vamos entender aqui. Hoje, se eu pegar meu Nintendo Switch, aliás, o Sexta, ele já me deu um pau aqui no número de pontos dele do Mario Kart. Se eu pegar meu Nintendo Switch hoje e jogar Mario Kart, eu vou ganhando pontos ali. E aí tem um ranking, né, Sexta? Como que é? É um ranking online, né, do Mario Kart. Toda batalha que você faz... o jogo disponibiliza um determinado nível de pontos, né? Quem fica lá em cima ganha mais pontos, quem fica lá embaixo acaba perdendo pontos, mas acho que o mais legal desse sistema de pontuação é porque se você tem muitos pontos já, se você tem, sei lá, 50 mil pontos, e você não fica pelo menos no meio, você perde muito ponto. Então é tipo um negócio de... se você jogar com pessoas que não jogam tão bem quanto você tem a obrigação de ganhar, porque se você perder, você vai perder muitos pontos. É uma pontuação, uma maneira de classificação bem interessante. Que é bacana, a gente está super acostumado com isso, mas a gente não ganha nada jogando, né? Além do prazer e da diversão. A gente perde o tempo, né? E aí, quando a gente está falando desses joguinhos de blockchain, desse Play to Earn, se eu ficar numa super classificação, eu ganho dinheiro, é isso, Paulo? Então, isso que é bacana, porque você acaba sendo remunerado pela tua classificação, desempenho no jogo e, consequentemente, também pelas missões que são dadas dentro de cada game. Então, a pessoa hoje despende de um tempo determinado fazendo essas missões, ou, digamos assim, lutando num PVP, né, que é o Axie Infinity, aí, que é o jogo que está agora no hype de tudo,
com uma boa classificação no ranking, ele é ainda mais remunerado, e fazendo as missões diárias também tem a sua certa remuneração. Né? Vocês conhecem aquele joguinho para celular chamado Clash of Clans? Já vi falar. Eu conheço um monte de gente que joga esse negócio. Exatamente. Eu fico imaginando assim, porque o jogo ele tem toda uma sistemática de que você não pode ficar muito tempo fora dele, porque se você fica muito tempo fora dele, você deixa o seu reino desprotegido e alguém vai lá e ataca. E aí até o ponto de que foi criado alguns aplicativos que emulam a pessoa a entrar e sair simplesmente para você não ser atacado, né? Eu fico imaginando se alguma coisa parecida com isso também não vai começar a atrapalhar a indústria de games como um todo, né? Porque é aquela questão da pessoa que está jogando lá, enfim, você quer a atenção daquela pessoa jogando, você não quer nenhum robozinho emulando um jogador real, né? Eu acho que a gente vai chegar lá, a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso, porque no caso desses joguinhos do Play to Earn, é óbvio que você tem um incentivo mais do que claro para ter um robô rodando lá e jogando por você, né? Mas acho que a gente vai chegar lá. Vamos falar primeiro da monetização da indústria. Então, vamos lá. Existe um negócio chamado indústria de games, né? Do lado do produtor da Sony, que produz o PlayStation, do lado da Microsoft, que produz o Xbox, Nintendo, como é que eles ganham dinheiro classicamente, Cesta? Eles vendem console e licenciam os jogos, certo? Exatamente. É a tática que as máquinas de Nespresso também fazem, né? Você compra a máquina e depois fica comprando os cartuchos. Exatamente. E no caso desses Play to Earns que estão rodando em tecnologia de blockchain, Paulo, como que o cara que desenvolve o jogo e fica lá programando para fazer melhoria do jogo, como que eles se remuneram? Então, acho que um exemplo mais prático, assim, e fácil de entender, que a gente consegue pegar agora como exemplo, é o jogo Axie Infinity. Que é o mais hypado agora, né? E muitas pessoas questionam, pode ser a possibilidade de ser uma pirâmide de jogo em si, mas de forma bem básica e simples, o jogo em si, existe a demanda pelos NFTs, né? Que são os personagens que os jogadores adquirem para começar a jogar, e dentro dessa negociação diária com esses NFTs, a empresa, os desenvolvedores em si ganham uma taxa de 4,25%, se eu não me engano. Então, quanto mais você negociar os bichinhos do jogo, e cada bichinho é uma NFT, quanto mais você negociar isso no marketplace deles... Mais taxas eles vão estar ganhando, mais eles ganham. Esses valores indo para o tesouro do próprio jogo. Você tem ideia quanto que Axie Infinity os desenvolvedores chegaram a faturar aí? Então, em julho, se eu não me engano, foi mais de 85 milhões de dólares. Caraca! Só de lucro para a plataforma deles. Ou seja, dá certo, né? É um sim. modelo Mas que parece que dá jogador? certo. Então, vamos entrar no jogador. Vamos lá. Primeiro, no arcade, que eu não joguei, acho que você jogou pouco também na sexta. O jogador ganhava o que e como? O jogador tirava, quer dizer, chegava no final do jogo, ou se não, entrava contra a outra pessoa que estava do lado para tirar ele da máquina. Mas não apostava, às vezes apostava dinheiro, né? Não apostava dinheiro, não, era só para diversão mesmo. Uma pessoa ficava muito dentro da máquina, você entrava no contra, colocava a ficha, jogava contra, se ganhasse, você tirava a outra pessoa. Então, e aí quando começaram os jogos de console, né, com software, então Play 1, etc., começaram a ter, principalmente, eu vi um documentário na Netflix que fala bastante sobre a indústria de games, a evolução da indústria de games, e lá eles falam que aí, acho que foi eu não lembro exatamente quem que foi, junto com a MTV, decidiram organizar o primeiro campeonato, eu não lembro que jogo que era, mas o primeiro campeonato dos Estados Unidos de determinado jogo. E aí foi o primeiro campeonato nacional de jogos, né, de videogame, e aí fizeram transmissão, fizeram aquela papagaiada toda da MTV, tinha prêmio em dinheiro. E aí acho que muda, aí que surge aquele negócio de falar, então peraí, videogame também pode ser esporte, né? E depois disso, na hora que a gente entra tanto no PC, né, e a conexão à internet, jogos que você pode jogar com outras pessoas, quanto nos consoles que passaram a ser plugados na internet também, você tem a possibilidade de jogar campeonatos virtuais. E aí a monetização vem para o jogador, né, que ganha esses campeonatos,
E também tem um fenômeno aí que são os espectadores, principalmente no Twitch, né? E eles pagam para ficar assistindo outras pessoas jogarem. Vocês já viram isso? Legal. Eu gosto. E vamos recapitular. 26,2 milhões de espectadores hoje em 2021. Vocês assistem alguém jogando online alguma coisa? Então, só pegando um adendo sobre isso. Por exemplo, eu vou na academia todas as manhãs e ficam as televisões lá. E falando nessa questão de espectadores, para jogos especificamente, tipo, a academia fica 2, 3 televisões nos canais rodando o jogo agora e as pessoas assistindo. Ah, mentira. Que jogo? Gente correndo. Eu não lembro o jogo agora, mas online. Tipo LOL, Counter-Strike, essas coisas? Sim. E gente correndo nas esteiras e assistindo de boa. Então. Já não é mais uma interrupção ou algo chato ali que a pessoa pede para trocar, não sei, tá incomodando. Que maravilhoso! Bom, então, eles ganham dinheiro assim, né, dos jogos clássicos. E aí, agora, no blockchain, pela primeira vez, você não tá mais... Só que a questão você sempre premiava vencedor ou pessoas muito, muito, muito boas. Ninguém quer ver o fulano da Silva jogar, a gente quer ver o Messi jogar. Sim, né? Você ganhava por fazer pessoas quererem ver você jogar, né? Então, era basicamente uma plateia, né? E hoje acho que bons jogadores no Twitch que ganham dinheiro com isso são pessoas que são incrivelmente boas, né? Se eu começar a jogar Counter-Strike agora, vocês vão pagar pra me assistir jogar Counter-Strike? Só se for pra dar risada. Enfim, seria o caso, né? Mas nesses jogos de blockchain, né, nesses play to earn, não é assim, né, Paulo? Aí explica um pouco melhor agora, como que a pessoa ganha dinheiro jogando isso? Usando o Axie novamente como um exemplo, porque é aquele negócio. Primeiro vem um hype de um jogo bem conceituado, que está remunerando muito bem, e na sequência vem outros, mas com roadmap extenso, com bastante desenvolvimento em si. No caso do Axie, como eu repeti aqui, né, o incentivo realmente não é só da pessoa estar ali jogando para se promover dentro do próprio jogo em si. É um incentivo monetário também do jogador em si estar participando daquele jogo e ganhando a remuneração, que no caso aí é o token, né? Os 2 tokens que essa plataforma tem, que enfim, são... O tal do SLP. O SLP, né? Enfim, aquela moeda que circula dentro do próprio jogo em si, ligado à blockchain, né? Então, no fim das contas, é uma forma mais democrática de alocar esses recursos que vêm do jogo, né? Sim. Porque hoje em dia, pelo menos nos jogos tradicionais, você não tem isso. Você tem formas de monetizar, mas não uma forma de monetizar a participação da pessoa. Você vai pagar o Messi do FIFA. Dá para pegar como exemplo esses jogos mais recentes, Fortnite, LoL, né? São pessoas que despendem tempo, gastam dinheiro dentro do jogo, aquelas pessoas que realmente se dedicam mais, as que jogam mais, as que ganham mais, e de repente hoje quem quer começar não vai ter assim uma certa facilidade para ganhar e tampouco evoluir no jogo, né? Vira aquela pessoa que domina porque já está no topo e reina por ali. Acho que começou principalmente quando começaram a vender as skins, né? Por exemplo, Exato. O Fortnite, se você quiser se vestir de um jeito aí diferente, você gasta uma mas você não fica melhor por comprar uma skin diferente, né? Não, você tem que fica ser bom. melhor, mas assim, as pessoas sabem que você tá com uma skin diferente. É tipo uma marca. Mas não precisa ir tão longe, tem o tal do Roblox lá, que a minha filha de 8 anos joga, ela quer comprar Robux pra comprar skin no Roblox, me fez gastar $20 esses dias, gasta. Tava gastando dinheiro. Que é a forma como eles monetizam esses jogos que são abertos, né? É uma das formas de monetizar esses jogos que são abertos, são bem desenvolvidos, só que ou é isso ou é publicidade, no fim das contas, né? E o jogador, no fim das contas, tá lá pra se divertir, ponto, acabou, vai embora. Aí agora, eu sabendo que a minha filha e principalmente a minha sobrinha são minha sobrinha é super gamer. Eu cheguei pra ela, tem 10 anos. Falei, Clara, vou te mostrar um joguinho aqui chamado Axie Infinity. E mostrei pra ela, nossa, que legal, posso jogar? E minha filha também, posso jogar? Eu falei, pode, joguem muito. E agora, eu acho que a gente vai chegar num ponto, não sei o que vocês acham. Antes, na minha época, meus pais ficavam, só 2 horas de videogame hoje, hein? E depois que fizer lição e etc. Eu acho que agora a gente vai ter um pouquinho de uma mudança dos pais falando, não, filhinha, vai lá, joga. Pode jogar.
Jogou pouco hoje, né? Jogou pouco, terminou a missão diária do videogame? Mas eu não sei. E aí, olhando para frente, como que vocês enxergam isso? O que que vocês acham que a gente vai começar a ver daqui para frente? E principalmente, né? A gente ainda tem uma indústria de esportes muito grande. De novo, multibilionária. A Nintendo é uma empresa super tradicional. A Sony tem a linha toda do PlayStation dela, que é super tradicional. E tem todos os desenvolvedores de software para PC e para mobile. O que vocês acham que a gente vai começar a ver daqui para frente? Vocês acham que vai ter uma revolução na forma como acontece toda essa indústria de games? Eu acho que uma coisa que possibilitou a evolução desse mercado foi realmente a criação, né, do Bitcoin, do blockchain, toda essa tecnologia que ajuda a realmente criar um ecossistema em que as trocas monetárias são feitas de maneira bastante simples, bastante rápida entre qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Então, acho que a evolução do blockchain, da criação do blockchain, criou diversas aplicações que vão poder utilizar dessa tecnologia, né? Então, acho que a criação do blockchain foi fundamental Centralizou tudo, para conseguir evoluir com o setor, com o mercado de games. Na minha conta da Nintendo, eu sei que, sei lá, eles poderiam no máximo me dar desconto para uma próxima aquisição de um próximo jogo, né? A Nintendo, na tecnologia tradicional, não tem como te dar um cashback, assim, parabéns, você foi muito bem no Mario Kart, então toma aí R$50. Incentivo, né? Mas quando você está jogando esses joguinhos em blockchain é muito legal, porque como ele já roda nativo em blockchain, ele tem uma forma de o jogo te recompensar pela tua participação, ou pela tua evolução, ou por ter cumprido a missão diária, por ter ganho batalha na arena, né, Paulo? Agora, acho que vai ter uma coisa interessante que ainda não começaram a conversar e a discutir um pouco mais a respeito. Por que você jogaria um jogo que não te monetiza em relação a outro jogo que te monetiza, né? Por que eu jogo um jogo que eu não estou ganhando dinheiro se eu posso jogar um jogo que eu ganho dinheiro pelo meu tempo? Acho que isso tem que ser levado em consideração, principalmente nos níveis de competição entre as próprias gigantes, né, do mercado de games. Acho que as grandes ainda não se mexeram desse lado, porque eles estão monetizando de uma maneira diferente, né? Seja vendendo console, vendendo os games, vendendo a assinatura mensal para você jogar online, enquanto que outros caras vão começar a ganhar dinheiro jogando. E o legal é que, do jeito atual, da maneira como o PlayStation, o Xbox estão hoje atuando, para você ganhar dinheiro, você precisa ser muito bom. Você precisa ser muito bom, colocar o seu conteúdo nas redes, conseguir seguidores que vão vendo as suas... desempenho, o seu gameplay. E aquilo que a gente estava falando antes. No Axie Infinity, não. Você tem que ser o Messi do Counter-Strike para ganhar dinheiro com Counter-Strike. Axie Infinity, não. Axie Infinity, você vai lá, gasta aquele seu tempo, 2 horas por dia, você vai jogando. Missão, né? E você não precisa ser um master. Óbvio que você não vai ganhar muito dinheiro, mas jogando 2 horas por dia, em um mês você fica um jogador mediano e aí continua, né? Vamos lá. Se você é um jogador ok, você comprou os Axes lá sabendo que você pode revender, então nem vou considerar isso um custo, porque hoje você compra uma licença do Mario Kart, não dá para você revender, certo? Você foi lá, comprou seus Axes e decidiu começar a jogar. Paulo, a partir de quanto você consegue ganhar no mês? Olha, pelas contas atuais que a gente chegou a fazer aí, assim, a gente sabe que o mercado é volátil, principalmente de cripto, mas um mês assim de 3 a 4 mil reais, 5 mil reais. Isso, assim, né, sendo bem pé no chão, pacífico, mas dentro disso. Se você for horrível, Agora, assim, eu não sirvo para essa estratégia, então só vou cumprir essas missõezinhas diárias, tal, dá quanto? Uns 3 mil reais? Por aí, né? Uns 2. 2 mil reais. Mas isso é quanto tempo? Em um mês. Em um mês. Não, mas jogando quanto por dia? Acredito que pelo ritmo aí 1 hora, 1 hora e meia por dia. 1 hora? Tá perdendo. E aí? E aí, Sexta? Vai continuar jogando Mario Kart? Acho que eu vou parar de jogar Mario Kart. Mas eu acho que esses jogos,
assim, são interessantes do ponto de vista da temática, né, do ponto de vista de ganhar dinheiro, mas acho que tem uma barreira que ainda não foi quebrado completamente, que é a facilidade para se instalar esse jogo, conectar a carteira, começar a jogar, começar a ser remunerado. Assim, a molecada hoje está bastante esperta para fazer toda essa mecânica, né? Mas as pessoas com um pouco mais assim, que começaram a jogar lá no Atari, que não estão muito ligados com blockchain, com Bitcoin, com essa nova tecnologia, tem uma certa dificuldade para se jogar, né? Não é igual colocar um cartucho no videogame, ligar a televisão e começar a jogar. Mas diferente, né? Se eu chegar para você e falar que você pode ganhar R$3.000 por mês jogando um joguinho, você não vai querer aprender? Não. Acho que é essa... Mas a questão é que quando o mercado começar a crescer, assim, é natural que esses ganhos possam, de alguma maneira, começarem a ser diluídos, né? Porque mais pessoas jogando, talvez ou o preço da moeda suba, ou, enfim, vai começar a ser mais diluído pelas pessoas, né? Então, tem essa dinâmica que precisa ser levada em consideração. Mas acho que quando... Assim, se fosse o desenvolvedor do jogo, eu gostaria que o máximo possível de pessoas conseguisse jogar. Então, eu tenho que facilitar a vida de quem está querendo jogar, mas não tem condições por não encontrar exatamente a maneira mais fácil em termos da tecnologia, né? Mas quando isso for realmente ligar um console, colocar uma fita, eu acho que assim, não tem volta, né? Aí a grande dúvida vocês acham que no futuro a gente vai continuar nesse mesmo sistema de monetização de jogos tradicionais e blockchain? Ou vocês acham que por existir uma forma de você, entre aspas, democratizar o economics de um jogo com os jogadores, que tudo vai migrar para um modelo de blockchain? Primeiro, Paulo. Então, eu acredito que, assim, não é um processo que vai ser da noite para o dia, né? Mas, com certeza, essas indústrias aí gigantes que tomam conta do mercado hoje já estão de olho nisso, né? Então, né, a Atari tem uma terrinha lá no Decentraland, inclusive, né? Exato. Então, criou um cassino gigante, né? Comprou isso, pagou milhões para ter isso, um cassino dentro de um jogo, numa blockchain. Então, a gente já consegue imaginar que a indústria já está olhando para isso, né? Então, eu acredito que futuramente... E outra, eles têm recursos para isso, né? Então, assim, é só questão de... eu não sei se tem muito, né? Mas as outras em si, eu acho que... O que você acha, Sexta? Assim, eu gosto muito da revolução que o blockchain está criando no mercado. É uma maneira completamente diferente de se imaginar a maneira como as pessoas trocam informação. Não necessariamente moedas ou monetização através da utilização na troca monetária, né? Mas acho que o blockchain é uma evolução que a gente não tem mais volta, né? Outro dia, inclusive, imaginando assim como é que era a internet lá nos primórdios, né? Existiam as diversas camadas de comunicação, né? Que eram criadas para que você efetivamente transferisse um arquivo de um lado para o outro, né? Então, eu acho que hoje o blockchain e principalmente as criptomoedas que têm maior valor de mercado, como Bitcoin, Ethereum, eles formam muito essa camada mais básica da aplicação e agora vão começar a construir diversos ecossistemas sobre essa camada já muito bem estabelecida, em que assim, não tem limite, né? Eu acho que a utilização do blockchain em games é só o começo, acho que não tem volta mais. Vai dando acesso a outros recursos, né? Exatamente, acho que o Bitcoin, o blockchain, ela cria uma camada, uma estrada muito bem pavimentada e aí novas aplicações vão começar a ser instaladas por cima dela, do mesmo jeito que foi a internet, né? Primeiro você faz o computador falar com o outro, depois você vai colocando diversas camadas, aí cria a web, aí cria o protocolo de FTP para você fazer transmissão de arquivo. Nossa, FTP! E aí... Nossa! Mas é tudo uma camada de serviço em cima da outra, né? A gente tem, quando eu falo de Bitcoin, a gente tem uma camada de valor ali e que pode ser transferível, né?
Então, eu acho que assim, no fim das contas, o que eu acho muito legal de ver essa revolução de Axie Infinity, parece que tem gente nas Filipinas, 60% dos jogadores de Axie Infinity, que é o grande expoente desses jogos de play to earn que a gente está conversando, 60% dos jogadores são das Filipinas. E parece que tem muita gente lá, os salários são super baixos, etc. É um país super subdesenvolvido, né? Uma região super subdesenvolvida, e parece que tem muita gente largando emprego para jogar Axie Infinity para fazer disso seu ganha-pão, né? Então, na hora que você vê isso acontecer, na hora que você vê esse tipo de coisa acontecer, a impressão que eu tenho, assim, você pode gostar de Bitcoin, Ethereum e blockchain, você pode achar que não, que tudo isso vai morrer, etc. Fato está revolucionando a indústria de games, está revolucionando a vida das pessoas, e isso é real. E isso já está acontecendo. Sim. Então, de fato, eu acho que é um caminho sem volta e, enfim. E cria um incentivo, né? Principalmente na Filipinas em si, que é provavelmente lá é o maior polo onde o pessoal atua jogando Axie. E, inclusive, o próprio SLP, segundo informações aí, está sendo, digamos que, a moeda dominante hoje do próprio país. As pessoas lá não têm nem cartão de crédito, já tem uma carteira Ronin, que é a carteira que roda na plataforma do game, e as pessoas compram produtos e serviços e hoje aceita a SLP como forma de pagamento. Eu lembro que a gente estava conversando mais cedo, qual que é o país que está colocando Axie Infinity como moeda de troca para... Não, então, nas Filipinas, isso, é exato. isso? Jesus. Pessoal E é uma moedinha de um joguinho, né? Pois é. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje o nosso papo foi mais leve, né? Mas eu acho que tem muita coisa aí que ainda tá para surgir. Acho que Axie Infinity é o primeiro de tantos, e acho que é primeiro pontapé de uma revolução que vai vir para tantas e tantas e tantas indústrias aí, né? Então, me despeço de todos vocês. Muitíssimo obrigada pela audiência. Não deixem de seguir a Monet aqui no YouTube, e a gente se vê na semana que vem. Até! Tchau, tchau. Tchau!